Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance a graça de um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Filipenses 3, versículo de 3 a 8, que vai nos falar assim: Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, São Paulo vem hoje falar para nós algo importantíssimo para a nossa fé e para a nossa conversão, sabe? Eu e você, nós vivemos num mundo onde muitos de nós buscamos ter poder, muitos de nós buscamos ter reconhecimento, muitos de nós buscamos ser agradáveis aos homens, né? É interessante isso, que a vida humana, a vida aqui na Terra, a nossa comunidade, a nossa sociedade, o mundo em si, ele dá essa valorização àqueles que são mais inteligentes, àqueles que têm muito dinheiro, àqueles que têm o poder, aqueles que estão à frente, né, de tantas coisas. Então, isso tudo vai fazendo com que a pessoa, ela se sinta muito valorizada pelo mundo. São Paulo vai falar claramente isso para nós hoje, sobre a situação dele. São Paulo era um homem que aos olhos humanos, ele era perfeito. Aos olhos do povo hebreu, ele era perfeito. Aos olhos daquela situação e aquele povo, ele era um homem dedicado, um homem conhecedor das leis de Moisés, ele era circuncidado, ele era, né, da tribo de Benjamim. Então, assim, ele era um homem modelo daquela época e ele era querido, reconhecido. Tanto é que São Paulo, quando ele vai ter esse encontro com Jesus, quando Jesus fala com ele tinha recebido uma carta para poder matar todos os cristãos. Então, só por isso a gente já vê a importância daquele homem, o poder que aquele homem tinha. E saber que São Paulo, meus irmãos, fazia tudo isso achando que estava sendo digamos assim, servo fiel a Deus, como se ele estivesse cumprindo a lei, né, de Moisés, dos profetas, ele estava cumprindo, até o momento que ele se encontra com Jesus. É interessante, São Paulo vai falar, mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Olha só, o poder que eu tinha, que hoje não tenho, eu considero como perda. O dinheiro que eu tinha, que hoje eu não tenho, eu considero como perda. Entende? É uma coisa assim que é extraordinário que aconteceu na vida dele. E hoje a palavra vai falar assim, ó, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Sabe? É como se a gente virasse uma chave dentro de nós. Aquilo que a gente valoriza antes de conhecer Jesus é uma coisa. Aquilo que a gente começa a valorizar depois que a gente conhece Jesus
é outra coisa. A gente começa a ter uma visão espiritual, extraordinária, uma visão de desejo de estar no céu. É algo realmente verdadeiro, uma intimidade com o Senhor, uma maneira de ver as coisas deste mundo diferente. Então, todo aquele que se encontra verdadeiramente com Jesus Cristo, ele muda as suas atitudes. E tudo isso que nós temos, meus irmãos, que é nosso aqui na terra, o poder, o dinheiro, as coisas, os bens que a gente possui, né, o trabalho que nós necessitamos, nós não vamos deixar tudo, nós precisamos viver neste mundo. Mas a diferença está como eu enxergo isso. Como que os meus olhos enxergam isso. Como que a minha vida se torna depois que eu conheço Jesus. E então as prioridades que eu tinha, elas mudam. O caminho que eu andava muda. A maneira de eu ser muda. Os meus pensamentos mudam. Mas eu não deixo de viver nessa terra, sabe? É interessante isso, porque a gente vai perdendo o gosto pelas coisas do mundo e vai ganhando as vantagens e entendendo as vantagens que é quando nós buscamos as coisas do céu, as coisas que Jesus Cristo nos ensinou, os caminhos do Senhor, as coisas que o Senhor nos dá. Meus irmãos, Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Deus, Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Deus é um Deus que cura o nosso coração, a nossa alma. Deus é um Deus que trabalha em nós, sabe? Eu sempre falo que nós precisamos ser como um vaso de barro nas mãos do oleiro, para que a partir do momento que a gente se deixa conduzir por esse Senhor que é Deus, e nós nos entregamos a Ele, Ele vai nos moldando, Ele vai trabalhando. E aí nós que somos vaso, pecador, né, que temos as nossas misérias, que somos incompreensíveis com as coisas, que não queremos amar, que não queremos perdoar, que não queremos valorizar as coisas de Deus, Deus vai moldando. E aí a gente começa então a perder, a gente perde o sentido. Eu tenho um carro, louvado seja Deus. Eu tenho uma casa, louvado seja Deus. Eu tenho um trabalho, louvado seja Deus. Mas tudo que eu tenho é em prol da evangelização. Tudo que eu tenho, que eu possuo aqui na terra, é para que Jesus Cristo seja anunciado para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Ou melhor, para aqueles que ainda não são verdadeiramente evangelizados e convertidos. Meus irmãos, o mundo hoje precisa de homens e mulheres que realmente, sabe, essa chave seja mudada. Mudada aqui na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa inteligência e mudada aqui no nosso coração. Jesus, Ele só vai ser conhecido a partir do momento que eu e você nos deixarmos levar pelo Espírito Santo para que Ele venha moldar e fazer isso em nós. Perder para ganhar. Perder o mundo para ganhar o céu, sabe? Não querer ser importante nessa terra. A gente precisa entender que se nós formos importantes, nós já ganhamos o prêmio aqui. Se nós formos amados, nós já ganhamos o prêmio aqui. Se nós formos bajulados, se nós formos pessoas que todo mundo, digamos assim, fica ali nos bajulando, tudo que a gente faz está bom, está certo? Nós já ganhamos o prêmio aqui. O Senhor vem falar para nós, se nós formos perseguidos, se nós não formos entendidos, se nós não formos compreendidos, louvado seja Deus. Por quê? Porque o nosso olhar é voltado ao céu. Então que hoje eu e você possamos entender isso, que perder o mundo, perder as coisas do mundo, é realmente ganhar o céu, o lugar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.